palavra de Deus que nós estaremos meditando nesta noite é no relato de Lucas, capítulo 5, que conta que Jesus estava em Genezaré, ou Mar da Galileia, e quando ele chega naquele lugar havia uma grande multidão o cercando. Então ele avista 2 barcos ali parados, cujos pescadores estavam lavando as suas redes. Ele entra em um dos barcos e aí então começa um diálogo entre Jesus e Simão, ou Simão Pedro. Ele diz assim para Simão Pedro, que ele devia levá-lo para mais longe da praia, para um lugar um pouco mais afastado. Jesus então senta e começa a ensinar as pessoas que estavam ali. Lucas 5:4 diz assim: tendo acabado de falar, disse a Simão Pedro: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. E Simão Pedro disse-lhe: mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, porém por meio da tua palavra eu lançarei a rede. E fazendo assim eles pegaram uma grande quantidade de peixes e a rede se rompia. Nós estaremos meditando nesta passagem bíblica, estaremos meditando neste relato, no posicionamento que Pedro teve diante daquilo que Jesus havia falado para ele. É bom salientar que os discípulos de Jesus, André, Pedro, João e outros historiadores dizem que também Tiago, Tomé, Bartolomeu e Filipe, eles eram pescadores. Então a pesca, além de sustentá-los a nível de alimentação, também era uma fonte de renda. Historiadores dizem que Pedro, assim como seu irmão André, eles eram especialistas, eles eram empresários, empreendedores na área da pesca. Logo eu entendo que se eles tinham uma empresa na área da pesca, eles conheciam métodos, eles conheciam técnicas, os seus barcos estavam bem equipados para que eles pudessem trabalhar. Eles conheciam exatamente o lugar certo para pescar, onde poderiam ter um resultado melhor. Mas diz a palavra de Deus que estranhamente, naquele dia em que Jesus se depara com aqueles 2 barcos, naquele dia eles haviam trabalhado a noite toda e não haviam pescado nada. Fiquei pensando qual o sentimento que porventura tenha tomado conta de Pedro, de seu irmão André e dos outros que estavam com ele. Sentimento de fracasso, de prejuízo. Deviam estar exaustos por terem passado a noite pescando, frustrados, envergonhados. Afinal de contas, havia uma grande multidão seguindo a Jesus naquele lugar. Então, estes eram os sentimentos. Todos os recursos que eles possuíam não lhes rendeu nada, nenhum resultado naquela noite. Não atingiram metas e não tiveram lucros. Quando eles estavam lavando as suas redes, aparece Jesus. Me parece que quando eles param de pescar e começam a lavar as redes, talvez eles tenham dito um para o outro: acabou, hoje não dá mais nada. Talvez você esteja dizendo a mesma coisa: acabou, este ano de 2022 já não dá para mais nada. Afinal de contas, já estamos em meados de novembro, logo é Natal, vem Ano Novo, já não dá para mais nada. Não se faz negócio, não se compra, não se vende, não se troca, não dá para mais nada. Os sonhos que eu tinha em janeiro não dá mais tempo de serem realizados. Talvez aqueles pescadores estivessem com o mesmo sentimento de frustração, sentimento de fracasso, e decidiram então aposentar, estacionar, colocar os seus barcos ali e lavar as suas redes. Não bastasse a pressão interna, eles agora tinham que lidar também com a pressão externa. A multidão estava ali. Estavam cansados e ainda tinham que enfrentar aquela multidão, que segundo o relato de Lucas diz que apertavam Jesus. Então se apertavam Jesus, apertavam aqueles homens também. Alguma semelhança com alguma parte da sua vida? Com alguma área da tua história? Jesus diz para aqueles homens: vá para onde as águas são mais fundas e lancem as redes para a pesca. Nós vamos então aprender 5 passos para mergulhar em águas mais profundas. Lembrem-se, 5 mais 1. Primeiro passo
Para você mergulhar em águas mais profundas, você precisa aprender a se adaptar. Aqueles homens talvez tivessem ido até um determinado nível, até uma determinada distância da praia. Para que Jesus tivesse dito, vocês precisarão ir para águas mais profundas, significa que eles teriam que ir para um lugar onde eles ainda não haviam ido. E pesquisando um pouco sobre águas profundas, peixes de águas profundas, eu encontro este nosso amiguinho, que a imagem está aqui. Ele é conhecido como uma espécie de confiche. São 20 espécies encontradas no mundo todo. E esses peixes, eles têm uma qualidade, eles têm uma diferença de todos os outros. Eles conseguem se adaptar às mudanças. Eles conseguem evoluir conforme a necessidade do ambiente. Eles têm este comportamento e mais ainda, eles conseguem fazer com que as guelras infláveis, elas se expandam e com isso conseguem manter o oxigênio preso por mais de 4 minutos. Fiquei pensando, para que um peixe precisa ir mais fundo? Ele é peixe, ele vive na água. E aí o Senhor colocava no meu coração, porque existem perigos também no mar. Existem perigos, existem adversidades, quer seja no ar, quer seja na terra, existe também no mar. E os peixes que mais conseguem se adaptar são esses, que são 20 espécies no mundo, que conseguem atingir até uma profundidade de 2,5 km. Eu fico pensando que, para que o perigo ronde 2,5 km de profundidade, com certeza é menor do que aqueles que vivem na superfície. Quando Jesus chamou Pedro e os demais pescadores para irem mais fundo, eles estavam dizendo, eu quero levar vocês para uma dimensão que vocês não conhecem, onde os perigos serão menores do que aqueles que vocês têm enfrentado. Jesus não ficou discutindo com Simão o que havia acontecido antes de sua chegada naquele lugar, sobre o prejuízo, sobre aquela noite, sobre o seu cansaço. Não, ele convidou Simão Pedro para um novo nível mais profundo de resultados que não seriam mais imediatos e nem superficiais. Tudo que Pedro havia vivido e experimentado valeu até aquele dia, até aquele nível de conquista. Ele foi desafiado a se adaptar a uma outra forma de agir, de ser e de fazer. Quantos de nós gostam de correr riscos? Você é uma pessoa que gosta de correr riscos? Ou você é uma pessoa que gosta daquilo que é previsível? Hoje o Senhor está nos chamando para enfrentarmos desafios, mas para também sairmos da nossa zona de conforto. Você nunca mudará a sua vida, até que você mude alguma coisa que você faz diariamente. Se adaptar é um dos passos para que você vá mais fundo e alcance resultados que você nunca teve. A segunda característica é, tenha o princípio de honra. Quando Jesus chamou a Pedro para que ele fosse mais fundo, ele deu uma resposta. E diz a palavra de Deus, ao que lhe replicou Simão, mestre, tendo trabalhado durante toda a noite, não pegamos nada. Ele não falou, ei moço, ei senhor, ei Jesus, você que está falando aí comigo, você não sabe de nada. Simão Pedro, a primeira resposta que deu para aquele convite e aquele desafio foi, mestre. Ele reconheceu que havia naquele homem uma autoridade diferente e manifestou isso quando o chamou de mestre, professor de professores, conhecedor de coisas que eu não conheço. Pedro, ao se comunicar com Jesus, tratou com distinção. Quando eu pesquiso sobre a vida de Simão Pedro, diz que ele era um homem rude, ele era um homem grosseiro, ele era um homem de palavras duras. E quando você vai pesquisar sobre a vida dele, você vai ver que ele era impulsivo, uma pessoa dura de palavras. Mas quando ele se refere a Jesus, ele chama Jesus de mestre. Se existe um princípio que precisa ser resgatado pela igreja, precisa ser resgatado pelas famílias, precisa ser resgatado pelos pais e pelas autoridades, é um princípio chamado de honra.
um princípio raro. São poucos os filhos que pedem a bênção para o pai e para a mãe. São poucos os filhos que se referem ao pai como uma autoridade dentro da constituição familiar. São poucos aqueles que levam este princípio para o seu ambiente escolar ou até mesmo para o seu ambiente de trabalho. Mas Pedro nos ensina que naquele momento, quando Jesus falou com ele, ele olhou para Jesus e exerceu um dos princípios chamado princípio de honra. Jesus também era alguém que praticava esse princípio. Quando perguntaram para Jesus se deviam ou não pagar os impostos a César, o imperador romano, Jesus responde ali em Marcos 12:17, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Ele estava dizendo que nós devemos olhar as pessoas com distinção e saber qual o poder que esta pessoa tem sobre as nossas vidas e qual a autoridade que está sobre ela. Um princípio que eu aprendi há anos atrás com um pastor que foi ministrar na igreja que nós fazíamos parte, é que o princípio de honra você dá pela posição que a pessoa ocupa e não se ela é perfeita ou não. Pedro teve essa distinção. Pedro adotou isso como uma conduta. E eu quero dizer para você que quando nos rebelamos contra as instruções de alguém que Deus coloca sobre as nossas vidas, quando desprezamos um ensinamento, ou quando criticamos alguém que tem autoridade sobre nós, atraímos para a nossa vida o mesmo espírito e a mesma oposição aonde nós também estivermos. Porque afinal de contas, a unção que eu honro, nela eu prospero. Como você tem tratado os seus pais, independente da utilidade deles ou não? Como você tem tratado os seus superiores, independente da competência ou não? Do jeito, da maneira, da forma? Princípio de honra não foi rasgado das nossas Bíblias, continua sendo um princípio, continua sendo uma base que deve sustentar a nossa forma de ser e de agir. A palavra em Mateus 10, 41 e 42, vamos ler juntos, Mateus 10, 41 e 42, quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de, que ele é justo, receberá a recompensa de justo, e se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Jesus estava dizendo que quando eu consigo identificar a autoridade que está sobre uma pessoa, e eu honro esta autoridade, da mesma forma que eu honro esta autoridade, ele me recompensará. Hoje, quando eu vejo as pessoas trazendo água para mim, me servindo água muitas vezes ali sentada, eu digo, hoje eu recebo aquilo que eu fiz uma vida inteira por alguém. Você entende isto? Pedro, quando olhou para Jesus e o chamou de mestre, ele estava reconhecendo em Jesus uma autoridade e se beneficiou disto. Pedro emprestou barco, levou Jesus para longe da praia, honrou diante da multidão, reconhecendo sua sabedoria e sua autoridade, e fez conforme Jesus o disse para fazer. Honra também não é algo que damos nos bastidores às escondidas. Existem pessoas que fazem elogios quando ninguém vê, mas fazem críticas na frente de muitos. E algo que eu também aprendi é que críticas você faz no particular e elogios você faz em público. Honre teu pai e tua mãe na frente dos teus filhos, para que eles aprendam como se deve honrar pai e mãe. Honre o teu líder na frente dos teus filhos, para que eles aprendam como se deve honrar um líder. Elogie. Leve para dentro da tua casa, na mesa que você se assenta, palavras que engrandeçam, palavras que valorizem,
palavras que enalteçam as qualidades uns dos outros, para que os teus filhos aprendam a fazer isso quando eles sentarem em outras mesas. Isso é sério. Um outro passo, uma outra lição que eu aprendo, que é a terceira, é ouse avançar. A geografia faz a diferença, a atmosfera faz a diferença, as pessoas com as quais você convive fazem a diferença. Jesus disse para Pedro: Pedro, não vai até aqui não, Pedro, vamos mais para frente, vamos mais para o fundo. Pedro, não se limita nesse espaço onde você está acostumado, não se limita a fazer as mesmas coisas sempre, não se limite a ir apenas aonde você consegue ir, ao contrário disso, Pedro, vamos mais adiante. Pedro foi desafiado a sair da zona de conforto e do ambiente que estava acostumado, teria que mudar de lugar para liberar o pleno potencial de sua conquista. As redes agora precisavam ser jogadas mais fundas, ele teve que se afastar da multidão, para não ter aquilo que os outros tinham. Eu quero te dizer uma coisa, é muito bom estar cercado de muitas pessoas, mas a melhor coisa é você estar no lugar certo, com as pessoas certas, na posição certa, para conseguir o resultado certo. Talvez Pedro podia dizer para Jesus: o Senhor não está vendo que eu estou aqui com os meus amigos lavando as redes? E o Senhor agora me manda voltar para aquele lugar, ir mais fundo ainda, e mais ainda do que isso. O Senhor quer que eu vá sozinho? O Senhor quer que eu te obedeça? E se der errado de novo, a vergonha é minha. Eu quero dizer para você que nunca o Senhor vai te mandar fazer algo para que você sinta vergonha ou seja humilhado. Quando o Senhor nos propõe algo para fazermos a mais daquilo que nós estamos fazendo, é porque Ele já preparou algo para nós que nós não estamos vendo. Pedro, quando foi lançar a rede, ele não viu peixe. Talvez ele não tivesse visto nada, mas diz a palavra de Deus, no item 4, todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Quando Deus quer fazer algo sobrenatural nas nossas vidas, pode parecer tudo ilógico para todos, mas para você que confia na palavra de Deus, isso não é nada ilógico, isso é fé e confiança. Quando eu olho aquela igreja sendo erguida, quando eu vejo aquela igreja sendo levantada, salas de aula já sendo levantadas, eu fico pensando, que loucura é essa? Há anos atrás, quando nós olhávamos para aquele lugar, nós víamos uma casa, nós víamos ampliação dessa empresa, do colégio, e hoje o Senhor vai lá e diz, não é o colégio, não são paredes de salas de aulas, vocês vão levantar um prédio, para que ali possam entrar pessoas que tenham a vida transformada. Eu não via isso quando olhava para aquele terreno, mas eu simplesmente obedeci, e fiz o que tinha que fazer na condição que eu podia. Talvez você olhe para algo que Deus diz para você, existe chance, e diga, não existe mais chance, mas o Senhor vê algo que você não enxerga. Você precisa confiar. A palavra de Deus diz que a árvore mesmo cortada, ainda tem vida dentro dela, ao cheiro das águas, aquilo que está seco pode voltar a viver. Pedro não precisava ver, Pedro precisava crer, assim como nós. Então a palavra de Deus nos diz que Pedro confiou na palavra. E eu quero dizer, quantas vezes o Senhor lança uma palavra de cima deste altar, Deus usa um profeta, uma profetisa, para dizer para você, dê um passo a mais, e você fica retendo porque você tem medo, e quer que o Senhor te explique coisas que Ele não vai te explicar, porque ou você tem atitude de confiança, ou você não tem atitude de confiança. A maior das nossas conquistas nunca foi explicada antes. Jesus veio, nasceu numa manjedoura, nasceu numa estrebaria, foi perseguido. Desde do seu nascimento, de sua concepção, os pais precisaram fugir para o Egito. Não foi uma gravidez convencional a de Maria. Mesmo sendo virgem, ela gerou o Filho de Deus. Nada foi convencional na vida de Jesus. Quando ele disse que ele ia morrer, Pedro foi o primeiro que disse que ele não devia, não podia morrer.
Nada foi convencional na vida de Jesus, mas ele sabia quem era o Pai, e ele sabia qual o propósito que o Pai tinha na vida dele. Eu quero dizer para você, pode parecer loucura na vida de muitos, o que Deus tem para fazer na tua vida, mas confie na palavra do Senhor, vá em fé, em coragem, e faça o que Ele manda você fazer, não tenha medo. A palavra de Deus diz que Pedro não esperou que André lançasse as redes, não esperou que a multidão apoiasse, ele confiou e fez o que a palavra de Deus mandou que ele fizesse. Sabe quem tem que decidir o que fazer? É você. É você quem deve decidir por si o que quer da sua vida. Quem confia, se submete e tem atitude. Se você precisa de um milagre em seu casamento, se você precisa de um milagre na área financeira, você precisa admitir que precisa de algo que você não sabe como fazer. Reconheça diante de Deus nessa noite que você precisa adquirir uma nova mentalidade nesta área. Confesse que o que você pensa, o que você sente, o que você precisa, e deixe Deus te conduzir a pessoas que poderão te ensinar e te instruir. Talvez muitos tenham vergonha de pedir ajuda, conselhos. Muitos talvez tenham vergonha de voltar a sentar no banco, para ao invés de ser mestre, se tornar aluno. Isso é um grande impeditivo. Se existem áreas das nossas vidas que não estão prosperando, frutificando, se existem áreas das nossas vidas que não vemos nada, significa que nesta área temos dificuldade. Mas existem pessoas que Deus pode usar para nos ajudar e nos ensinar. Mas precisamos ser humildes, para poder reconhecer que precisamos de ajuda. Aceite ser moldado e confrontado à luz da palavra de Deus. Ninguém pode te forçar a obedecer a Deus. Você obedece se você quiser. Um autor que eu gosto muito, e você pode adquirir livros dele, seculares, né? Além da Bíblia, ele é um autor cristão. Ele tem uma frase que diz assim: descubra alimento que faça a sua fé crescer. Ouça conversa sobre a fé. Sente-se debaixo de uma cobertura de fé. Ouça e também absorva. Algo crescerá no seu interior. Sabe, a maior parte dos problemas hoje, as pessoas quando sentam, elas sentam para falar de outras pessoas, quando elas deveriam sentar para falar de projetos. Nós temos que aprender a ter as nossas conversas mais formais, mais intencionais, dizendo: olha, minha irmã, eu tenho uma dificuldade nesta área, eu não sei como avançar, você sabe como me ajudar nisso? Olha, irmão, eu tenho uma dificuldade que eu não consigo resolver este problema, será que você teria alguma orientação para me dar, algum conselho para me dar? E depois disso você submete a palavra de Deus, para ver se isso está em concordância com a palavra. Descubra um alimento que faça a sua fé crescer. As pessoas com as quais você senta alimentam a tua fé ou esvaziam a tua fé. Você quando conversa, você ouve aquilo que as pessoas dizem que gere fé no seu coração. Você tem uma cobertura de fé, uma cobertura espiritual. Você absorve aquilo que é dito. Se você fizer isto, você crescerá no seu interior. Essa semana 2 pessoas deram testemunho, mandaram uma mensagem. Uma mandou uma mensagem pelo WhatsApp, está aqui inclusive, nós vamos pedir para que depois grave. E uma outra hoje não está no culto, mas ligou ontem, ele dizia: pastor, eu preciso falar com a senhora, pode me atender? Algo sobrenatural aconteceu na vida daquele irmão, em uma semana. Porque ele ouviu uma palavra e ele colocou em prática. Uma palavra mudou a história daquela família. E eu te pergunto, você tem sentado para ouvir pessoas que sabem mais do que você? Você faz parte do grupo daqueles que só falam e não escutam? O 5º passo: sua prosperidade será proporcional à sua generosidade. A história diz que Pedro jogou a rede. E diz então que eles acenaram aos seus companheiros. Pedro foi com os outros discípulos para ali.
E eles acenaram aos seus companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Apesar dos esforços de Pedro uma noite inteira terem sido inúteis, Pedro obedeceu ao que Jesus disse. A fé dele foi recompensada com uma pesca tão grande que as redes não suportavam e precisou chamar mais pessoas. E o que me chama a atenção é que aquilo que deu para Pedro, ele ainda dividiu, pediu para que colocassem no outro barco e ainda sobrou, a ponto das redes praticamente rasgarem. Pedro foi abençoado, mas os seus companheiros também. E algo que eu aprendo e que eu vivo é que a sua prosperidade será proporcional à sua generosidade. Lucas 5, 8 e 11 diz: quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Foi algo tão sobrenatural, que diz a palavra de Deus que aqueles homens, aqueles empresários no ramo da pesca, ficaram perplexos, atônitos, surpresos e impactados com aquilo que Deus fez na vida deles. Através de uma obediência, através de uma palavra. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo. De agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Ele nunca havia pescado tanto, porque se já tivesse pescado nessa proporção, a sua rede seria mais forte. Se ele já tivesse pescado nessa proporção, a sua embarcação também seria maior. Nós estamos falando de alguém especialista na área da pesca. Ele teria ampliado os seus negócios. Mas foi muito mais do que um dia ele já havia experimentado. Foi muito mais a ponto dele dividir e compartilhar e dar para outros. Mas o que me chama a atenção é o que está nessa palavra que diz que apesar de terem ficado atônitos, apesar de terem ficado perplexos, eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. A palavra que o Senhor havia me dado era até 5 passos. Aí o Espírito Santo disse: tudo isso aconteceu devido ao 6º passo. E o 6º passo é: sirva a Deus com o seu talento. O Espírito Santo dizia para mim: não foi porque eu queria dar peixes, não foi porque eu simplesmente queria prosperá-los, não é porque eu queria deixar essa história relatada e registrada na Bíblia. Eu não fiz isso tudo para que você simplesmente desse 5 passos para que as pessoas fizessem. Tudo isso aconteceu para que eles soubessem que eu tenho o poder de fazer milagres em todas as áreas. Eu multiplico peixes, eu prospero na vida material, mas o objetivo maior é o que está em Atos 2, 38 e 41. A palavra de Deus diz que Pedro largou tudo. Tudo aquilo que ele havia conquistado, ele deixou para seguir Jesus, junto com seu irmão André. Eles foram os primeiros discípulos escolhidos na comissão dos 12. Deixou tudo para seguir a Jesus. E então começa a vida de Pedro, começa o ministério de Pedro, começa agora Pedro a viver exatamente o propósito para o qual Jesus os chamou. O peixe pode ter atraído Pedro, a embarcação pode ter atraído Pedro, a proposta de Jesus pode ter atraído Pedro, mas isso para Jesus não valia de nada. O que valia era o que Pedro faria depois daquela grande pesca. E diz a palavra de Deus que Pedro, assim como André e os outros, deixaram tudo e seguiram a Jesus. E a palavra de Deus diz que em Atos 2, 38 e 41, começa então o ministério de Pedro. Pedro então agora começa a andar com Jesus, e então Jesus morre, e ele é crucificado, e diz a palavra de Deus aqui em Atos 2, 38 e 41,
Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Deixa eu te explicar este contexto. Pedro estava juntamente com os outros discípulos num lugar, não se sabe se uma casa, se um templo, onde que era, mas diz que naquele momento eles começaram a falar em línguas estranhas, começaram a ser batizados com o Espírito Santo, e aqueles que estavam próximos começaram a vir para ouvir aquele som de línguas diferentes, e começaram a achar que pudessem estar bêbados, e Pedro então se levanta no meio dos outros, e começa a dizer para eles: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado para o perdão dos pecados. Ei, aquele Pedro que não pescava e pescou, aquele Pedro que não prosperava e prosperou, deixou tudo para seguir a Jesus, porque sabia que existia algo sobrenatural esperando ele. E diz a palavra de Deus que naquele dia, depois que Pedro falou, cerca de 3.000 pessoas se juntaram à comissão. A igreja foi formada, a igreja foi fundada, e esta igreja de Pedro é a mesma igreja que se reúne hoje aqui. Somos os atos daqueles apóstolos. Hoje os nossos atos vão continuar perpetuando como o de Pedro perpetuou na nossa vida. Não tem nada a ver com peixe, não tem a ver com a nossa prosperidade material. Tudo isso que Deus faz para nós é para este objetivo. O que Deus nos dá materialmente só terá valor se tivermos consciência de que somos mordomos desses recursos. Nem a cadeira que você senta, nem a cadeira que eu sento é nossa. Estamos só cuidando daquilo que o Pai nos deu. A roupa que você veste foi o Pai que te deu, porque foi através do teu trabalho, foi através da tua vida, foi através da porta de emprego, foi através do teu patrão, foi através do teu inquilino, do seu gerente, foi através dos recursos. Tudo que você tem, olhe para você, de onde veio? Se não foi a mão de Deus te dar. O que Deus nos dá materialmente só terá valor se tivermos consciência de que somos mordomos desses recursos. Se compartilharmos com outros, e se o propósito não ficar apenas em nós, mas tornar-se em prol do reino de Deus. Sabe, irmãos, tudo que Deus faz nas nossas vidas é bom, perfeito e agradável, e não acrescenta dores. Mas se nós estivermos desalinhados do propósito de Deus, se aquilo que temos ou somos não for para reverter para a glória do nome do Senhor, em prol do reino dEle, talvez você conquiste muito, mas você não tenha prazer na sua conquista. Talvez você consiga ocupar uma posição de destaque, mas você não consiga ter alegria nesta posição. Talvez você consiga acumular riquezas e tesouros nesta terra, mas isso não te trarão paz e alegria. Sabe por quê? Porque tudo que nós conquistamos nunca pode ser voltado somente para nós. Tem que ser para abençoar e principalmente para engrandecer o nome do Senhor. Eu louvo a Deus, porque desde muito cedo eu aprendi esses princípios. Eu lembro que quando a minha avó faleceu, ela não tinha bens para nos deixar, não tínhamos heranças para abrigar, porque a única casa que ela tinha, ela já havia doado em vida para os filhos mais novos dela. Então meu pai nunca teve expectativa de receber nada. Mas na hora que nós fomos nos desfazendo das coisas que ela tinha, um neto que é uma lembrança, outro neto que era outra lembrança, eu pedi para minha tia, onde ela morava, eu quero a Bíblia da avó. Você me dá a Bíblia da avó? Quando eu abri a Bíblia da minha avó, tinha uma nota de 2 cruzeiros lá dentro. Porque todas as vezes, depois que acabava o culto, ela colocava a oferta dela dentro da Bíblia para a semana seguinte. Ela não pôde entregar aquela oferta ali no gasofilácio. Mas aquilo até hoje fala comigo. Porque ela teve um coração generoso.
A gente pode pregar sobre muitas coisas. E a igreja vibra. Jesus cura, Jesus batiza, Jesus liberta. E é verdade, Ele faz isso. Mas Jesus continua prosperando e abençoando. Muitos são contra a teologia da prosperidade. Para mim, a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse é uma palavra só. Então não tem a teologia da prosperidade. A teologia, ela é a teologia de Gênesis e Apocalipse. O que o Senhor colocava no meu coração hoje é que Ele quer derramar uma unção de conquista sobre a sua vida nesta noite. Se coloque de pé. E essa unção de conquista começa no seu coração. Não é o quanto você tem. Não é o teu saldo bancário, não é a sua posição, não é o seu trabalho, não é o seu saldo. Não é a roupa que você usa, o carro que você tem. Isso é seu. Problema seu. Administre você. É mais do que isto. É você entender que por mais que você conquiste nesta terra, se você não servir a Deus, se você não servir a igreja, por isso até coloquei o logo ali da nossa igreja, porque nós estamos aqui. Se você não encontrar na sua agenda tempo para se dedicar a outras pessoas, se dedicar orando, servindo, ministrando, ensaiando, tocando, cuidando de crianças, abrindo portão, trazendo água, abaixando cortina, levantando cortina, fazendo visitas nos hospitais. Se você não arruma tempo para fazer um curso de capelania, para visitar os enfermos, se você não arruma tempo para isto, talvez você já tenha chegado no seu limite. Sabe por quê? A minha oração sempre foi essa: Senhor, não me dê nada que custe a minha salvação e a da minha família. Não me leve a lugar nenhum se eu correr o risco de abandonar ao Senhor. Não me traga nada que custe a minha vida eterna. E eu te pergunto, se você hoje tivesse muitos recursos e a oportunidade de não estar aqui, você estaria? Não que os que não estejam nessa situação, é só um exemplo. Todos nós podemos viajar e descansar, é um direito nosso. Se você tivesse uma boa condição financeira, a ponto de você poder viajar todos os domingos, você frequentaria uma igreja? Você que precisa dar esta resposta. Eu posso dizer para você que por mais que o Senhor me dê condições de viajar todo domingo, eu vou saber dosar e colocar como prioridade estar na casa dele servindo aos irmãos. Porque eu descobri que não existe um lugar melhor do que este, do que estar na presença do Senhor, servindo a Deus com o talento que Ele me deu. Você tem um talento, você tem um dom. Pedro, ele era um bom pescador, mas Jesus disse: Pedro, você não vai mais ser pescador de peixe, você vai ser pescador de almas. O Senhor te deu um dom para que você sirva ao Rei dos Reis, para que você sirva o corpo de Cristo, para que você sirva a igreja de Cristo, para que você sirva os irmãos. Quando nós fazemos isto, o foco sai do outro e se volta para nós. Eles se dedicavam, diz a palavra de Deus em Atos 2:42. Pedro e os demais, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Foi na melhor fase da vida de Pedro que ele abriu mão de tudo que ele tinha para servir a Deus. Talvez você não esteja na melhor fase, mas mesmo assim o Senhor quer te chamar nesta noite para servi-lo com aquilo que você tem. Aquela viúva não tinha nada, como aprendemos na semana passada. Mas diante da palavra de Elias, ela falou: o que eu tenho é isto. Eu vou dar para o meu filho, eu vou comer, vou morrer. Mas ela foi e fez o que Elias disse. E ela viveu e viu a bênção do Senhor nos próximos dias de sua vida e na vida do seu filho. Está na hora de levantarmos o bumbum da cadeira. Está na hora de deixar de só receber
Está na hora e é tempo da igreja se levantar. Ministros se levantarem, pregadores se levantarem, levitas se levantarem, intercessores se levantarem, capelões se levantarem, voluntários se levantarem. Está na hora da igreja brasileira se levantar e daqueles que estão sentados ouvindo se levantarem e assumirem esta posição que aquela igreja assumiu, de servir o corpo. Talvez você seja a resposta para a necessidade de alguém. Talvez você seja a resposta na vida de alguém. Mas você só quer respostas. Mas hoje o Senhor diz, você é a resposta. Jesus foi a resposta para Pedro, mas Pedro foi a resposta para 3.000 que estavam ali, ouvindo aquilo que Pedro falava, se arrependeram e começaram então a ter comunhão, a partir do pão e participar das orações. Eles começaram a frequentar a igreja. Você é a resposta de Deus na vida de alguém. Você entende isto? Alguém um dia foi a resposta de Deus para a sua vida. Mas hoje o Senhor te chama e diz, seja você a resposta hoje.